As redes sociais estão em festa, chovendo em memes, isso por causa do primeiro grande lançamento cinematográfico de 2021, que é Godzilla vs Kong, que vai colocar duas das maiores criaturas do cinema em um combate épico. E no vídeo de hoje do canal de Omila vocês verão um pouquinho sobre a história do grandioso Godzilla, um monstro japonês criado no início dos anos 50. Meu nome é Jositon Correia, sejam bem-vindos ao canal de Omila. Godzilla é uma criatura fictícia do universo de monstros japoneses extremamente gigante, com diversas habilidades e que representa o medo do povo japonês de serem bombardeados novamente por armas atômicas, sendo inspirado perfeitamente no terror causado nos ataques contra Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, e também na destruição de um navio pesqueiro devido a testes militares com bombas nucleares no Oceano Pacífico Sul. Godzilla foi criado no início dos anos 50 por Tomoyuki Tanaka, um produtor japonês famoso pelas produções de ficção científica. Tomoyuki Tanaka resolveu levar sua ideia para o estúdio de efeitos especiais Toho e, junto com Eiji Tsubaraya, Inoshiro Honda, Takeo Murata e Shigeru Koyama, criou a primeira versão da criatura, que foi nomeada de Gojira e deu origem ao primeiro filme do monstro na história. Gojira é a mistura dos nomes gorila e Kujira, que significa baleia em japonês. Entretanto, em 1956, o nome da criatura mudou quando uma versão ocidental do filme foi lançado na América do Norte, recebendo o nome de Godzilla. O nome do monstro inspirou diversas pessoas ao longo dos anos, inclusive na criação da banda de heavy metal Gojira nos anos 90. O primeiro filme de Godzilla foi lançado em 1954, ainda sob o nome de Gojira, e representava o pânico do povo japonês em relação às armas nucleares. Gojira destruía tudo em seu caminho em Tóquio, representava os Estados Unidos e suas bombas atômicas contra o povo japonês. Ou seja, o Godzilla era um super vilão que representava tudo que os japoneses odiavam e tinham medo: armas nucleares e estadunidenses. Além disso, o clima que Godzilla causava era bem obscuro e representava também os perigos do uso incorreto da ciência e da tecnologia contra a humanidade. O filme fez um sucesso absurdo e por muitos anos foi a maior bilheteria de estreia da história do cinema japonês. Antes de mais nada, devemos falar que o Godzilla é classificado como um kaiju, nomenclatura popular no Japão para especificar monstros fictícios. Godzilla foi criado a partir de fusões de genes de dinossauros carnívoros com répteis como crocodilos, além de ter sofrido com a radiação no fundo do mar, o que fez com que o monstro de laboratório crescesse absurdamente e desenvolvesse centenas de poderes macabros. Normalmente, Godzilla apresenta uma pele enrugada e cheia de marcas, que representam a ferida do povo japonês após os ataques nucleares. Em muitos dos filmes, Godzilla aparenta ter mais de 100 metros de altura, em outros, menos que 30 metros. Obviamente, a aparência do Godzilla foi modificando ao longo dos anos. Sendo assim, algumas das marcas presentes no corpo não representam somente a marca do povo japonês em relação aos ataques nucleares, mas também a marca de batalhas do próprio Godzilla, que recentemente foi classificado, na verdade reclassificado, como um titã no universo compartilhado dos monstros. Por algum tempo, Godzilla representava o mal que os Estados Unidos causou para os japoneses, especialmente nos primeiros filmes. Entretanto, o monstro acabou caindo no gosto do povo japonês e sua simbologia mudou aos poucos, se tornando em algumas ocasiões herói, anti-herói, inimigo, protetor da terra, monstro sagrado e até mesmo um monstro que assustava pessoas que praticavam bullying. Naturalmente, Godzilla ganhou diversos inimigos ao longo dos anos em seus filmes, sendo que cada um representava uma ameaça nuclear para o mundo real. A China foi representada nos anos 60 pelo dragão de 3 cabeças chamado de Rei Ghidorah, ou Ghidra, maior inimigo de Godzilla e possivelmente mais forte do que ele. A União Soviética foi representada pelo pterossauro gigante Rodan, e nos anos 70 os Estados Unidos voltaram a ser representados por um monstro, mas desta vez um monstro mecânico idêntico ao Godzilla chamado de Mechagodzilla, que representava o perigo do mau uso tecnológico dos Estados Unidos. Os primeiros filmes do Godzilla foram um sucesso absoluto, sendo que o primeiro Godzilla foi por muitos anos recordista de bilheteria numa estreia no cinema japonês. Ao longo dos anos 50, 60 e 70, diversos filmes expandiram o universo.
Em 1962 é lançado King Kong vs Godzilla, o primeiro grande sucesso do universo monstro primitivo, que mostra os dois monstrengos lutando entre si e explica como o King Kong ganhou poderes elétricos para lutar contra o Godzilla. O filme possui duas versões, a japonesa, que conta com cenas mais engraçadas e uma maior duração, e a estadunidense, que não tem as cenas cômicas. O filme mostra uma batalha entre Kong e Godzilla no oceano, onde apenas Kong volta da água. Isso deixou a entender para o povo americano que o Kong venceu a batalha, mas como Godzilla é um exímio nadador, pode ser que simplesmente ele resolveu sair nadando e foi embora. E convenhamos, né, galera? Um monstro com poderes nucleares não seria tão facilmente derrotado por um gorila. Em 1964 também, Mothra vs Godzilla foi lançado. Neste filme, ovos gigantes de mariposa são achadas numa vila durante um tufão, e um empresário resolve comprar os ovos das pessoas que o acharam, fazendo desses ovos uma exposição para ganhar dinheiro próximo da vila. De repente, duas crianças aparecem falando que os ovos pertencem a uma deusa chamada Mothra, e nesse momento aparece Godzilla, atacando uma vila na região de Nagoya. Os humanos resolvem pedir ajuda à deusa Mothra, que recusa de início, mas aceita enfrentar Godzilla e acaba sendo vencedora. Neste filme, Godzilla ainda é retratado como um vilão. Me perdoem, galera, deixa eu fazer só uma correção. Agora há pouco eu falei que Mothra também foi lançada em 1964, me referenciando a King Kong vs Godzilla. Peço perdão, não foi isso que aconteceu. Em 1964 também foi lançado Ghidorah, o monstro de três cabeças. Neste filme ocorre o surgimento de um dragão espacial que acabara de destruir uma sociedade em Vênus. O dragão Ghidorah invade o planeta Terra para destruir tudo, e dessa vez Godzilla tem que agir como herói. De início ele recusa, justificando que os humanos nunca o viram como amigo e sim como inimigo. Depois de aceitar lutar pelos humanos, ele recebe a ajuda de uma larva de Mothra no combate. Nesse filme reaparece um outro inimigo do Godzilla, o Pterossauro Rodan, que nesse filme consegue enfrentar e bater em Godzilla. O ponto ruim desse filme é que o dragão Ghidorah recebe pouca atenção, apesar de ser o protagonista. Mas enfim, é bem divertido. Vários filmes e animes foram lançados ao longo dos anos, remakes e reboots também. Inclusive Godzilla vs Mechagodzilla em 74, Godzilla vs Ghidorah em 91 e o filme Godzilla de 1998, dirigido por Roland Emmerich e Jean Reno e Matthew Broderick como atores principais. Esse filme é inclusive chamado de Zilla no Japão, porque eles não consideram que esse monstro seja o Godzilla. O filme foi muito criticado justamente por esse fator. O Godzilla era um monstro meio sem sal, e apesar do filme ter arrecadado bastante, ele recebeu muitas críticas da mídia. Inclusive, alguns anos depois, uma versão japonesa de Godzilla colocou o próprio Godzilla contra o Zilla americano. Obviamente, Godzilla acabou vencendo o Zilla americano de maneira bem fácil. Godzilla é dotado de diversas habilidades, muitas delas obtidas devido aos efeitos da radiação em seu corpo. Godzilla pode levantar mais que 2.000 toneladas com facilidade, isso porque sua estrutura muscular é extremamente forte e suas fibras musculares são muito resistentes. Isso é mostrado quando ele consegue levantar diversos inimigos de seu tamanho, como Rodan, Ghidorah e Megalodon. Outras habilidades incluem a adaptação para respirar embaixo da água, pois tem como parte de seu sistema respiratório tanto pulmões quanto brânquias, algo que possivelmente surgiu devido aos genes de peixes em seu DNA. Além disso, Godzilla é capaz de emitir bioluminescência, um processo bioquímico extremamente complexo que na vida real tem como objetivo a comunicação geral e chamar a atenção de parceiros sexuais, especialmente entre os seres vivos que vivem em grandes profundidades. Além de ser uma forma de liberar energia na forma de luz, usando ATP e enzimas bioluminescentes. No caso do Godzilla, a bioluminescência tem como principal objetivo causar impacto visual num oponente ou em algum indivíduo específico. É geralmente usado também quando o Godzilla está sob forte estresse e precisa se comunicar com parceiros ou humanos.
Não podemos deixar de falar, é claro, da capacidade de emitir uma rajada de hálito atômico azulado na maior parte das vezes, considerado o poder mais marcante do Godzilla. Outras habilidades envolvem a capacidade de emitir pulsos eletromagnéticos, entrar em estado termonuclear, algo que foi visto com maestria em Godzilla 2, o Rei dos Monstros, quando o calango gigante está lutando com muita dificuldade contra o dragão alienígena Ghidorah e somente derrota esse inimigo após entrar no estado termonuclear. Apesar de Godzilla ser praticamente imune a danos causados por humanos, isso não ocorre quando a luta é contra outros kaijus. Frequentemente em seus filmes, Godzilla é ferido por seus inimigos várias vezes em combate. Quando isso ocorre, Godzilla tem duas possibilidades: aguardar a regeneração celular por mitose, algo comum inclusive na vida real, onde quase todos os seres vivos têm essa capacidade quando sofrem algum ferimento leve ou superficial. Ou então consumir radiação para acelerar a recuperação. Essa habilidade é vista com mais frequência nos filmes mais recentes, especialmente em Shin Godzilla de 2016 e Godzilla 2, Rei dos Monstros. Nesse caso, ao consumir radiação, Godzilla aumenta sua capacidade regenerativa e seu metabolismo acelera a ponto dele poder entrar em um estado de fúria ou adrenalina muito forte, o que amplifica os seus poderes. A vida de Godzilla não é somente nos filmes. Por diversas vezes, Godzilla apareceu em HQs da Marvel, lutando contra ou a favor da humanidade. Numa das mais memoráveis aparições, Godzilla está destruindo tudo numa cidade dos Estados Unidos por estar com medo e raiva dos humanos. Dessa maneira, os Vingadores são convocados para confrontar o calango Chernobyl, mas o poder do bicho é tão grande que os Vingadores convocam como ajuda o Quarteto Fantástico. No fim dessa HQ em específico, Godzilla derrota os Vingadores e também sofre alguns danos, e acaba sendo convencido de que os humanos são capazes de serem amigos e fazerem coisas incríveis, deixando de lado sua vingança e passando a respeitar a humanidade. Atualmente, as HQs do Godzilla são produzidas pela Dark Horse Comics e tem boa frequência de lançamentos. O universo compartilhado dos monstros deve ser falado por nós aqui no canal de Omila antes de terminarmos esse vídeo. Também conhecido como Monsterverse, foi iniciado em 2014, numa saga que coloca Godzilla e outros monstros num universo compartilhado e expandido. Neste universo, Godzilla e outros kaijus são classificados como titãs e são eles que mantêm o equilíbrio no planeta em épocas de crises e desequilíbrios ecológicos. Através da radiação, os titãs são capazes de reerguer vegetações e trazer de volta a fertilidade ao planeta. Os titãs viviam juntos dos dinossauros e de seres ainda mais antigos, se alimentando da radiação ambiente e eliminando ameaças. Naturalmente, um dos titãs é considerado líder, e esse líder, pelo que parece, é Godzilla ou então o King Kong. Existem diversos titãs que são responsáveis por lugares específicos do nosso planeta. No Brasil, nós temos a figura bíblica Behemoth, que vive no Rio de Janeiro habitando a Mata Atlântica, mas também possuindo a capacidade de restaurar vegetações como a floresta amazônica, o cerrado e outros biomas presentes no Brasil e na América do Sul. Entretanto, o mundo que estava em equilíbrio falso se vê ameaçado quando alguns titãs despertam de repente. E então, precisamos falar sobre os filmes da saga Monsterverse. Só que não neste vídeo. Nos próximos vídeos nós falaremos um pouquinho mais sobre a saga Monsterverse. A história do calango radioativo de nome Godzilla é muito grande para ser contada num único vídeo. Sendo assim, se vocês quiserem, podemos trazer mais vídeos sobre ele aqui no nosso canal. De qualquer maneira, muito obrigado por assistir esse vídeo, galera. Sério, muito obrigado mesmo. E já peço para que vocês deixem o seu like, se inscrevam em nosso canal, deixem nos comentários sugestões de temas, é claro. E também que compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais para que possamos alcançar um público maior. Precisamos de vocês nessa batalha. Vamos todos juntos rumo ao sucesso do canal de Omila. Muito obrigado novamente, muitos beijos e forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo.